Existe um silêncio, minha querida, que só as mulheres fortes conhecem, um silêncio que pesa, um silêncio que dói, um silêncio que parece dignidade, mas que por dentro está cheio, cheio, cheio de coisas que nunca foram ditas em voz alta. E eu vou te perguntar uma coisa e quero que você responda baixinho só para você mesma. Quantas coisas você guarda dentro do peito que nunca disse para ninguém? Quantas frases morreram na ponta da sua língua porque você achou que ninguém ia entender? Quantas vezes você sorriu por fora enquanto por dentro estava gritando uma verdade que nunca saiu? Para! Respira fundo comigo. Porque hoje nesse vídeo eu vou colocar em palavras 7 coisas que você pensa todos os dias, mas nunca disse em voz alta. E eu te aviso uma coisa, minha filha. Algumas dessas 7 frases vão te fazer chorar. Não de tristeza, de alívio. Porque pela primeira vez na vida você vai ouvir alguém dizer aquilo que você pensa há anos e achava que era só você. Você não é só você. Eu já escutei essas mesmas frases na boca de centenas de mulheres no meu consultório. E é justamente porque ninguém diz em voz alta, que cada uma de nós acha que é a única. Hoje a gente quebra esse silêncio. Juntas, meu nome é Beatriz da Silva, sou psicóloga clínica com 35 anos de consultório e essa lista que eu vou te dar não saiu de livro nenhum. Saiu da boca de mulheres como você, em sessões onde finalmente, depois de anos guardando, elas se permitiram dizer: eu te adianto uma coisa, a número 4 é a que mais me marcou em todos esses anos. E a número 7, a última, é a que muda tudo, a que liberta. Então fica comigo até o final. Antes de começar, me faz um favor, porque esse vídeo aqui pode ser o espelho que muita mulher precisa enxergar hoje. Dá um like. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder os próximos. E deixa nos comentários a palavra silêncio. Só essa palavra, silêncio. Porque escrever ela vai ser, para muitas de vocês, a primeira vez que vocês quebram um silêncio em décadas. Pode confiar em mim. Vamos começar. Antes de eu te dar a primeira, eu preciso que você entenda uma coisa. Mulher forte não é mulher dura, não é mulher fria, não é mulher que não sente. Mulher forte, minha querida, é mulher que sente tudo, sente fundo, sente em camadas e aprendeu a carregar isso sozinha, porque em algum momento da vida ela descobriu que ninguém ia carregar com ela. É uma fortaleza forjada em decepção. É uma fortaleza construída tijolo por tijolo, em cada vez que ela contou uma dor e foi minimizada. Em cada vez que ela pediu ajuda e ouviu, mas você é tão capaz, você dá conta. Em cada vez que ela mostrou fragilidade e foi punida por mostrar. Então a mulher forte aprendeu a engolir, aprendeu a sorrir, aprendeu a resolver, aprendeu a não pedir nada porque pedir era humilhação. E por dentro, dentro daquele peito que parece de aço, mora um universo inteiro de coisas não ditas. Coisas que ela pensa toda noite antes de dormir. Coisas que ela pensa quando está dirigindo sozinha. Coisas que ela pensa olhando pela janela do quarto enquanto todo mundo dorme. E hoje aqui a gente vai dizer essas coisas em voz alta. Pelo menos 7 delas. Você está pronta? Respira, vamos. Coisa número 1 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta, mas todas pensam. Eu também queria que alguém cuidasse de mim. Lê de novo devagar. Eu também queria que alguém cuidasse de mim. Quantas vezes, minha filha, você é a que cuida, a que liga para perguntar como estão, a que se lembra do remédio do outro, a que organiza o aniversário de todo mundo, a que escuta o problema da amiga, da irmã, da vizinha, da colega, e quem escuta o seu? Quem te liga para perguntar como você está de verdade e espera mais que o automático bem. Obrigada? Mulheres fortes vivem com essa fome. Uma fome silenciosa. A fome de ser cuidada, de alguém perceber que ela não está bem antes dela ter que dizer, de alguém trazer um chá sem ela pedir, de alguém perguntar quer que eu vá aí e ir sem ela ter que mendigar presença, mas elas nunca dizem isso em voz alta. Sabe por quê? Porque quando dizem, ouvem coisas como mas você é tão independente, mas você sabe se virar, mas você sempre dá conta. E aí, com vergonha de parecer fraca, elas voltam para a concha, voltam a ser as fortes, voltam a cuidar de todo mundo enquanto morrem de fome e de cuidado por dentro. Eu quero que você ouça uma coisa, minha querida. Querer ser cuidada não te faz fraca, te faz humana. E uma mulher forte que nunca recebe cuidado não é uma mulher forte. É uma mulher exausta fingindo que não precisa de ninguém. E isso, com o tempo, adoece. No corpo, na alma, em tudo. Lembro de uma paciente, vou chamar de Dona Cecília, 68 anos, viúva 12, 4 filhos adultos, 7 netos, uma vida inteira cuidando. Ela chegou no meu consultório porque, segundo ela, estava ficando boba.
esquecia coisas, não tinha vontade de levantar. Eu perguntei numa sessão, Dona Cecília, quem cuida da senhora? Ela me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma, ficou em silêncio. E depois, com os olhos cheios d'água, me disse: Doutora, faz tanto tempo que eu não sei a resposta dessa pergunta que eu nem entendo o que a senhora está perguntando. Aquela frase me destroçou. Você se reconhece nela? Se sim, essa primeira frase é para você. E você merece dizer ela em voz alta hoje. Eu também queria que alguém cuidasse de mim, não é fraqueza, é verdade. Coisa número 2 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta. Estou cansada de ser sempre a que entende. Você sabe do que eu estou falando, minha filha? Da mulher que sempre coloca contexto, da mulher que sempre considera o outro lado, a que sempre acha desculpa para a dor que recebeu. Ele está estressado com o trabalho. Ela teve uma infância difícil, ele não foi educado para demonstrar. Ela é assim, mas é boa pessoa. Ele não quis dizer aquilo. Ela está num momento complicado. A mulher forte é a tradutora oficial da família, do casamento, das amizades, sempre traduzindo o comportamento dos outros para si mesma de uma forma que doa menos, sempre amaciando, suavizando, contextualizando. Sabe por quê? Porque entender é mais barato que sentir. Quando você entende por que alguém te machucou, você não tem que sentir o quanto te machucou. Você fica numa posição de psicóloga ao invés de ficar na posição de quem foi machucada. E isso é uma armadura. Mas escuta uma coisa importante. Entender não é desculpar. E uma mulher que passa a vida inteira entendendo todo mundo, um dia descobre que ninguém nunca se deu o trabalho de entender ela, porque ela parecia tão forte, tão racional, tão segura, que ninguém imaginou que tivesse alguma coisa para entender lá dentro. Ela mesma se invisibilizou de tanto ver os outros. Você tem permissão, minha querida, hoje agora de não entender, de só sentir. Você não precisa achar a explicação psicológica para o fato dele te ter ignorado. Não precisa achar a justificativa social para sua mãe ter sido fria. Não precisa montar a teoria da personalidade dele para explicar por que ele te trata como te trata. Você pode simplesmente sentir: doeu, não está bem, não foi justo, ponto. Não tem segunda parte na frase, não tem mais é que, doeu. Ponto. E antes da gente passar para a terceira, eu preciso que você fique com isso. Porque a terceira coisa que vem agora é a que mais incomoda quando a gente diz em voz alta. Tanto que eu já vi mulher chorar de raiva no meu consultório só de admitir que pensava aquilo. Se prepara. Coisa número 3 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta. Às vezes eu tenho inveja das mulheres que conseguem ser frágeis. Olha que frase, minha filha. Olha que frase. Diz baixinho aí onde você está. Às vezes eu tenho inveja das mulheres que conseguem ser frágeis. Aquelas que choram em qualquer lugar sem se importar. Aquelas que pedem ajuda sem culpa. Aquelas que dizem não dou conta e o mundo corre para socorrer. Aquelas que se permitem precisar. E você, mulher forte, olha de longe, com aquele misto de superioridade e de inveja escondida. Pensa, coitada, é tão dependente e ao mesmo tempo pensa baixinho como deve ser bom. Como deve ser bom poder desabar, como deve ser bom não ter que carregar tudo, como deve ser bom alguém vir te buscar. Mas você não pode dizer isso, porque a sua identidade inteira foi construída em cima de eu sou forte, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. E admitir que de vez em quando você queria ser frágil é na cabeça da mulher forte, é como trair a si mesma e derrubar a única coisa que você sentiu que era sua durante a vida toda. Então você engole e continua sendo forte. E continua olhando aquelas mulheres frágeis, com aquele olhar que é metade desprezo, metade saudade. Eu vou te dizer uma coisa, minha querida. Fragilidade não é fraqueza. Fragilidade é permissão. E a mulher mais poderosa que eu conheço não é a que nunca chora, é a que aprendeu a chorar quando precisa, sem pedir desculpa por isso. Que aprendeu a dizer hoje eu não dou conta, sem sentir que está se traindo. Que aprendeu a receber colo sem achar que está dando trabalho. Você também tem direito a isso. Mesmo que ninguém na sua vida tenha te ensinado, mesmo que você sinta que vai desmoronar se baixar a guarda baixada não é desmoronamento, é descanso. E mulher forte que nunca descansa, cedo ou tarde quebra, não amolece, quebra. E quebrar é muito pior que afrouxar, coisa número 4. E essa, eu te aviso, é a mais difícil de todas. A que eu vi mais mulheres negarem em sessão antes de finalmente conseguirem admitir. Eu não tenho certeza se eu amo essa pessoa ou se eu só me acostumei.
Lê de novo, devagar, com coragem. Eu não tenho certeza se eu amo essa pessoa ou se eu só me acostumei. Pode ser o marido, pode ser o namorado, pode ser uma amiga de 20 anos, pode ser até um filho adulto que te trata mal e você continua justificando. Esse pensamento, minha filha, é um dos mais aterrorizantes que existem para qualquer mulher. Porque se você admitir que talvez você não ame mais, você precisa fazer alguma coisa com essa informação. E fazer alguma coisa dói, custa, transforma. É mais fácil continuar achando que ama ou pelo menos não se perguntar. Mas o pensamento volta, volta de madrugada, volta numa tarde de domingo enquanto você está vendo televisão sozinha, volta quando você olha para ele do outro lado da mesa e sente um nada. Não amor, não ódio, nada, aquele nada que é o pior dos sentimentos numa relação. E você empurra esse pensamento para debaixo do tapete. E continua a vida, mais um dia, mais um mês, mais um ano, mais uma década. Eu lembro de uma paciente, vou chamar de Helena, 55 anos, casada havia 30. Ela chegou no consultório por causa de ansiedade, dizia. Achava que era a menopausa. Sessões e sessões falando de sintomas físicos, até que num dia qualquer, ela parou no meio de uma frase, olhou para mim e disse: doutora, eu acho que faz 10 anos que eu não sei se amo meu marido ou se só me acostumei com ele. E ela chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar. Não pelo possível fim. Chorou pelos 10 anos que ela passou fingindo para si mesma que não tinha esse pensamento. Helena não se separou, viu? Não é sempre que separar é a resposta. Helena começou a fazer o trabalho de se reaproximar dele de verdade ou de se afastar de verdade. O que ela parou de fazer foi viver no meio do caminho, que era o que estava adoecendo ela. O que adoece, minha querida, não é nem amar nem deixar de amar. O que adoece é o nem-nem, é o vazio fingido de alguma coisa. Se esse pensamento mora dentro de você, não tem nada de errado em você. Você não é fria, não é ingrata, não é má. Você só é uma mulher que merece olhar de frente para a própria vida e perguntar: o que eu sinto de verdade aqui? Antes da gente passar para 5, respira fundo comigo. Porque eu sei que essa 4 talvez tenha mexido com você. Se mexeu é porque tocou onde precisava tocar. E continuar é coragem. Coisa número 5 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta. Eu não sei mais quem eu sou sem os papéis que eu desempenho. Sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser filha cuidadora, sem ser a profissional que todo mundo conhece, sem ser a amiga que sempre está ali. Quem é você, minha querida, fora desses papéis? Você sabe responder? Muitas mulheres chegam no meu consultório aos 50, aos 60, com uma crise que não tem nome certo. Não é depressão clássica, não é exatamente ansiedade, é um vazio que aparece quando os filhos saem de casa. Quando o marido morre, quando se aposentam, quando deixam de ser necessárias do jeito que sempre foram. E elas se olham no espelho e não reconhecem. Não porque envelheceram, porque nunca souberam quem eram além do que faziam pelos outros. Esse vazio tem nome em psicologia. Chama-se síndrome do ninho vazio em alguns casos, crise de identidade tardia em outros, mas no fundo é a mesma coisa. É a fatura que chega quando uma vida inteira foi gasta sendo para os outros. Não é castigo, é consequência. E o pior é que ninguém te avisou. Ninguém te disse, ó, enquanto você cuida de todo mundo, lembra de cuidar de saber quem você é também. Ninguém disse. E aí, aos 50 e tantos, você se descobre estranha para si mesma. A boa notícia, e isso eu repito sempre, é que nunca é tarde para se conhecer. Nunca. Eu já vi mulher de 70 anos descobrir que adora pintar e nunca tinha pegado num pincel. Já vi mulher de 65 descobrir que ama viajar sozinha e passou a vida toda achando que detestava. Já vi mulher de 58 perceber que nunca gostou da carreira que tinha e mudar tudo e ser mais feliz nos últimos 10 anos do que nos 50 anteriores. Quem é você sem os papéis? Não precisa responder agora. Só comece a perguntar. Toda noite, antes de dormir, uma pergunta. O que eu sinto sem precisar fazer nada por ninguém agora? O que me dá prazer só para mim, sem ser útil para alguém? Comece por aí, pequenininho, devagar. Mas comece. Coisa número 6 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta. Às vezes eu queria sumir por uns dias e ninguém me procurar. Olha que frase pesada, minha filha. E olha que verdadeira. Sumir, não para sempre, não para fugir da vida, só por uns dias. Numa cabana, numa praia vazia, num quarto de hotel onde ninguém saiba que você está, sem ter que responder pergunta, sem ter que resolver problema de ninguém.
sem ter que avisar que comeu, que chegou, que tá bem. Sumir. Esse pensamento, mulher forte tem com frequência. Mas nunca diz porque parece egoísta, parece abandono, parece coisa de mãe ruim, de esposa ruim, de filha ruim. Então ela engole e continua respondendo todos os WhatsApps, continua sendo localizável 24 horas por dia, continua disponível para quem precisar. Mas escuta uma coisa importante: querer sumir não é querer abandonar, é querer existir só para você por um momento. É a alma pedindo descanso de existir para os outros. E uma mulher que nunca se permite sumir nem por um dia é uma mulher cujo sistema nervoso está sempre ligado, sempre escaneando o ambiente, sempre disponível. E sabe o que isso vira em 10, 20, 30 anos? Vira doença, vira ansiedade crônica, vira insônia, vira tudo que adoece o corpo de mulher madura. Você tem permissão de sumir, de colocar o celular no modo avião por uma tarde, de passar um final de semana num lugar onde ninguém te conhece, de simplesmente não responder por algumas horas. O mundo não vai acabar. As pessoas que de verdade te amam vão entender. E as que não entenderem, talvez seja exatamente delas que você precisava assumir. E agora, minha querida, antes da última, eu preciso te avisar. A coisa número 7 é a que mais liberta de todas, mas é também a mais difícil de admitir porque exige uma honestidade brutal com você mesma. Se você chegou até aqui comigo é porque você está pronta para ouvir. Respira. Vamos para a última. Coisa número 7 que mulheres fortes nunca dizem em voz alta, mas todas pensam. Eu me arrependo de algumas escolhas que fiz, e está tudo bem dizer isso. Lê de novo, devagar. Eu me arrependo de algumas escolhas que fiz, e está tudo bem dizer isso. Existe uma tirania, minha filha, que mata a mulher por dentro. É a tirania do não me arrependo de nada. Aquela frase de cartão postal, de inspiração de Instagram, que diz que tudo que aconteceu foi para te trazer até aqui. E por isso você não pode se arrepender de nada. Mentira. Mentira linda, mas mentira. Você pode se arrepender. Você tem direito de se arrepender. E negar o arrependimento é negar uma parte essencial da sua humanidade. Talvez você se arrependa de ter casado cedo demais, de ter casado com aquele homem, de não ter tido filhos, de ter abandonado uma carreira que amava, de ter ficado numa carreira que odiava por segurança, de não ter viajado, de não ter dito não quando o seu corpo gritava não, de não ter dito sim quando o seu coração gritava sim, de ter perdoado quem não devia, de não ter perdoado quem talvez merecesse, de ter ficado calada quando precisava gritar, de ter gritado quando precisava só ouvir. Você tem direito a tudo isso. E olha, isso não te impede de também ser grata por outras coisas. As duas coisas convivem. Eu posso me arrepender de algumas escolhas e, ao mesmo tempo, amar a vida que tenho hoje. Essas duas verdades não brigam. Quem te fez achar que brigam foi essa cultura de positividade tóxica que diz que mulher madura tem que ser zen, sábia, em paz, agradecida com tudo. Não tem. Mulher madura tem o direito de olhar para trás e dizer: ali eu errei, aquela escolha eu não faria de novo, aquilo me custou caro demais. E aí vem o mais bonito, minha querida. O arrependimento aceito não te paralisa, te liberta. Porque enquanto você nega que se arrepende, você está em guerra com a sua própria história. Quando você aceita que sim, algumas coisas você faria diferente, você para de gastar energia fingindo paz. E essa energia que sobra, você usa para escolher melhor daqui para frente. Para os próximos 20, 30, 40 anos da sua vida, porque eles ainda estão pela frente e são seus, inteirinhos seus. Antes da gente terminar, eu quero te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui ouvindo essas 7 frases, é porque dentro de você existe uma mulher cansada de fingir, uma mulher que está pronta para largar a armadura, pelo menos por um pouquinho, para deixar a verdade subir. E o trabalho que a gente faz aqui juntas, semana após semana, é exatamente esse: tirar uma camada de cada vez com calma, sem pressa, com cuidado. Porque mulher forte demais por tempo demais não se cura na pancada. Se cura no carinho. Me conta nos comentários, minha querida, qual dessas 7 coisas chegou mais fundo em você. A primeira, eu também queria que cuidassem de mim. A segunda, estou cansada de ser sempre a que entende. A terceira, tenho inveja de quem consegue ser frágil. A quarta, não sei se amo ou se me acostumei. A quinta, não sei mais quem sou sem os papéis. A sexta, queria assumir por uns dias. Ou a sétima, me arrependo de algumas escolhas. E está tudo bem.
Lê os comentários das outras mulheres também, porque ali você vai descobrir uma coisa que talvez te console mais do que tudo. Você não está sozinha. Nunca esteve. Só achava que estava porque ninguém dizia em voz alta. Se esse vídeo tocou em você, compartilha com aquela amiga, irmã, mãe, filha, prima que carrega esse mesmo silêncio. Às vezes a gente é o espelho que outra mulher precisava para finalmente se ver. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho, porque toda terça e toda sexta tem vídeo novo. E lembra sempre, 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 você tem direito ao seu silêncio, mas você também tem direito a quebrá-lo quando estiver pronta. Eu te quero muito bem. E a gente se vê no próximo vídeo